nome de Jesus. Adalto, isso, mais próximo. Tem lugar aqui, ó. Amém? Isso, mais próximo. Quero que vocês perto de mim. Por que eu estou dizendo isso? Porque nós, se não observarmos ou tivermos atenção, a Bíblia diz que até nós, que estamos na casa de Deus, seremos enganados e moldados com a circunstância. Quem lembra do tema que eu preguei no domingo passado? O Evangelho triunfalista. Quem lembra? O Evangelho que a mídia prega, o Evangelho que o povo está acostumado a vivenciar. O Evangelho que eu tenho que ter, o Evangelho que eu não sou derrotado, o Evangelho que não, você vai ser próximo. Eu disse, se Deus fosse atender as orações de todos, nesse tipo de Evangelho triunfalista, nós não teríamos garagem, teríamos aeroportos, heliportos, porque todo mundo quer ter o seu helicóptero, parar de avião de ninguém. Eu quero ter, pastor, quero ser milionário, irmão. Ninguém ia passar. Porque é o Evangelho que a mídia prega, a prosperidade, e outro é o Evangelho da cura. Eu não posso ir para o enfermo, por que não? E é um Evangelho triunfalista, que é pregado na nossa vida. E se nós não alcançarmos o objetivo, ficaremos frustrados. Pensamos que estamos em pecado, que Deus não está nos respondendo, que tem alguma coisa errada comigo. Isso é história. Deus sempre tem o melhor, porém, o melhor de Deus, fala para mim, está guardado no céu. Esse é o melhor. Esse é o que eu não posso perder. Esse é o que eu tenho que lutar. Esse é o que eu preciso triunfar. É guardar o meu nome no livro da vida. E as mais coisas não serão acrescentadas. Mas a minha prioridade não é as minhas riquezas, não é os meus bens. Porque isso, a traça, a ferrugem vai destruir. Eu tenho um carro novo. Quem comprou já o carro zero? Compra o carro zero, sai da garagem e a pé de valor. A pé fica com 20% do valor do carro. Então, tu vê que você vê que a traça tem a ferrugem. Já a burocracia já começa a destruir o que você acha que é precioso. E nesta noite eu não quero falar sobre o Evangelho triunfalista, mas eu quero compartilhar com você sobre o Evangelho das quatro paredes. Vamos meditar nesse texto. E por tempo eu quero colocar aqui o Evangelho das quatro paredes. O Evangelho de congregarmos, o Evangelho congregacional. Vamos tratar a respeito disso. Então, é matéria de prova. É matéria de prova. Preste bem atenção a respeito disso. Livro de João, o Evangelho de João, capítulo de número 15. Vamos meditar nesse texto. Glória a Deus. Bendito. Rogério, está certo? Vamos meditar aqui nesse texto. Sintomas do Evangelho de quatro paredes. É o tema que vamos ministrar nesta noite. Baseado no Evangelho de João, capítulo de 15, verso de 1. Amados, depois nós vamos trabalhar. Vamos ler aqui a Bíblia diz: eu sou a videira verdadeira, e meu Pai o lavrador. Toda vara que em mim que não dá fruto, atira, e limpa toda aquela que dá fruto, que dê mais fruto, que produza mais fruto. Em cima desse texto, eu quero compartilhar com vocês
a respeito de evangelho, que muitas vezes nós somos ensinados, conduzidos a viver com ele, viver uma falsa ilusão de evangelho. Quando eu falo evangelho, eu estou dizendo de boas novas, de ministração, de falar, de fazer, de executar. Em cima desse texto eu vejo o próprio Cristo tratando com os seus discípulos, com o seu povo, com a sua igreja, dizendo: olha, você tem uma função, você tem uma missão, uma meta. A única coisa que eu vou exigir, que eu vou querer conta, é de talentos que eu te dei, que eu otorguei, e eu quero ver o resultado desse dom que eu te dei. E a Bíblia fala que o Senhor, Ele determina situações. Ele diz: ó, você é uma árvore, e a árvore tem que produzir. Porque a árvore que não produzir, ela não será útil. Mas é interessante, abaixa o fundo musical para mim. Interessante que eu observo nesse texto que a Bíblia fala que todos estão enxertados neles. Todos estão com característica de árvores. Todos fazem parte de um reino, mas nem todos têm resultados, nem todos têm uma característica, adequada ou igual à do seu Senhor. Nós vemos que um texto bíblico que tinha 10 virgens, 10 loucas, 5 prudentes, 5 loucas, nós observamos que todas eram virgens, todas estavam vestidas de noiva, eram idênticas, mas detalhes a separavam. Detalhes dissipavam uma da outra. Que uma tinha azeite e outras não. O que eu quero dizer? Que nesse evangelho de 4 paredes, é o evangelho que é tratado como particular, cada um de nós. Somos todos salvos em Cristo Jesus, amém? Todos temos características, todos temos a sua personalidade, mas o resultado, minha irmã, são diferentes. O exemplo são diferentes, os frutos são diferentes. Evangelho de 4 paredes, todos são árvores, mas tem umas que produzem e outras não. Uma gera e outra não. Eu começo a observar alguns sintomas de pessoas que vivem debaixo desse evangelho, que coloca a sua fé nesse evangelho de 4 paredes. Eu estou dizendo aqui para crentes, homens e mulheres de Deus. Eu estou pregando hoje, nós temos visitante do nosso meio, mas a casa é nossa, sabe bem disso, mas o evangelho para nós. Eu acredito que o mais velho de casa aqui deve ter o quê? Tempo de igreja? Deve ter 30 anos de igreja, 40 anos de igreja. Cadê a irmã de nada? Acredito eu, Ou se eu pegar aqui o Mara, pessoas que já têm uma certa bagagem, falando com todo respeito e brincando, não é tudo isso não. Mas, irmãos, analisando o fato, quantos de nós temos sintomas de evangelho de 4 paredes, você vai entender o porquê disso. Filosofias com palavras para camuflar a nossa real realidade. Quantos de nós vivemos com esse tipo de sintomas que é o contrário que Cristo nos ensinou? Eu começo a observar, pastor, quais sintomas que caracterizam uma pessoa que vive debaixo desse evangelho? Domingo nós falamos sobre pessoas que têm características de triunfalistas. Hoje nós vamos tratar com pessoas que têm características de evangelho de 4 paredes, que vive
características. Eu começo a perceber que tem uma fala que é notória em pessoas que têm esses sintomas. Quer ver uma fala? Quem já ouviu que Deus não quer quantidade, mas quer qualidade? Quem já ouviu isso? Quem já ouviu que aqui só tem Pedro, Tiago e João? Quem já ouviu? Não, pastor, não se preocupe, o senhor já tem o que precisa. Quem já ouviu isso? Não, pastor, se for embora é porque não era para estar aqui. Quem já ouviu isso? Sintomas que demonstram que essas pessoas não vivem o evangelho genuíno, mas se acostumaram com esses chavões, com essas palavras, para camuflar sua verdadeira realidade. Porque a Bíblia diz o seguinte, Atos capítulo 3, verso número 1 ao 5, quando Pedro e João iam para o templo falar com Deus, adorar o Senhor, e na beira na porta do templo estava ali um coxo, atento, que não conseguia andar. E Pedro e João indo para o templo, na porta do templo, um homem já estava acostumado a estar ali dentro, pedindo o quê? Comigo esmola. Evangelho pela parede. As palavras são sempre minúscula, pequena, medíocre. Quando chega para mim e fala, pastor, não importa com quantidade, o importante é qualidade, eu começo a ficar irado com esse negócio. Irado. Por quê? Porque Deus não trabalha desta forma. Deus, Ele não pegou eu e você pelas nossas qualidades. Sabe por quê? Mas como Cristo ele sabe desse negócio. Evangelho de 4:40, você vai sair daqui com isso gravado na sua mente. Essas palavras vão sair da sua boca para nunca mais entrar. Em nome de Jesus. O Senhor fez um grande banquete. E falou assim, chama os magistrados, os doutores, os melhores dessa cidade. Sabe o que o Senhor está falando? Chama os qualificados, a qualidade dessa cidade. O Senhor fez e mandou um convite para todos os qualificados. Vai ter a festa do Senhor, vai ter a festa do Senhor. Você é um convidado ilustre. Quando chegou o dia da festa, Deus não quer quantidade. Tem pessoas que falam isso, mas é para camuflar a sua verdadeira real, a sua realidade que está vivendo dia de Deus. Olha aqui, chegou diante da festa, no dia da festa, os que receberam o convite falaram, eu não posso ir, eu tenho meu compromisso. Eu não posso ir porque eu já tenho um casamento, eu fui convidado para um casamento outro, eu tenho que vender minha fazenda outro, eu vou precisar fazer isso, não posso ir. Daqui um pouco o Senhor da festa fala assim, a minha festa não vai ficar vazia. Mandou o Senhor certo, vai pelas ruas, pelos valados e convide todo mundo. Porque eu quero a minha casa cheia e não vazia. Eu não quero saber de qualidade, porque quem qualifica é Deus. Eu quero saber da minha casa cheia, lotada. E quem é que estava na rua? Os cegos, os coxos, os oprimidos, os humilhados, os desqualificados. O Senhor, eu quero esse na minha casa. Eu quero esse na minha festa. Aí o diabo entra com filosofia, nós estamos dizendo que Deus não precisa de quantidade, mas Deus quer qualidade. Sabe para quê? Para colocar uma máscara na nossa vida e nós parar de fazer o que Deus ordenou a eu e você executar. Que é o quê? Ide. Pregai o meu evangelho a toda criatura. E batizai em meu nome e faça delas discípulos. Não quer saber de qualidade de pessoa. O Senhor quer a sua casa cheia. E para ter a sua casa cheia, nós precisamos sair desse evangelho de quatro paredes que fala que Deus procura qualidade. Que qualidade que eu e você temos? Quem é o pastor Marcos para estar aqui em cima hoje? Se não for a infinita misericórdia de Deus na nossa vida. Quem era você há um tempo atrás para falar que Deus só
mídias, igreja que trabalha em cima do seu marketing, buscando o seu triunfalismo. Agora nós estamos falando sobre igreja que vive em quatro paredes, igreja como a nossa, como nós, que acha que está suficiente, porque muitas vezes queremos fazer omissão da nossa responsabilidade. Cada um, fala comigo, cada um aqui dentro é árvore. Agora imagine se cada um frutifica aqui. Como estaria esse salão hoje? Se cada um gerasse e parasse com essa demagogia que, ó, Deus não quer ver quantidade, Deus quer ver qualidade. Isso são sintomas de evangelho de quatro paredes. Deus chamou homens e mulheres aqui dentro para gerar, para dar fruto, para povoar o seu reino, para gerar. Agora imagine o que eu e você estamos vivendo hoje. E tem pessoas que chegam, pastor, terça-feira é culto de liderança, só vem Pedro, Tiago e João. Sabe por que vem Pedro, Tiago e João? Sabe por quê? Porque é evangelho de quatro paredes. Porque se eu e você fizesse o que era para ser feito, ia Pedro, Tiago, João, ia todo mundo, meu irmão, e os seus discípulos, e a sua liderança. Mas o que acontece? Eu me acostumei a viver assim. Eu me adaptei a viver esta realidade. Lembre-se, você é árvore frutífera. E nós lemos aqui no livro de João capítulo 15, verso 1. Toda árvore que não produzia era o quê? Cortada. Queridos, desde quando eu dirigi a igreja, há 14 anos atrás, nós temos casado, né? 15, 14 anos atrás. Desde quando eu entrei na igreja, quantas pessoas tentaram me inflamar, dizendo, pastor, está bom desse jeito. Não, pastor, saiu, mas Deus vai mandar 10. E esse que fala não faz uma visita. Né? E ainda a hora, Deus manda alma. Deus não manda alma. Deus envia você as almas. Que depois Deus manda alma. Deus não vai mandar alma, meu irmão. Ele vai levantar discípulos. E quem é discípulo aqui dentro, deu glória a Deus, vai para o diabo ouvir. Quem vai ser enviado é você. Você que vai gerar. É essa essência que a igreja precisa resgatar. Eu não preciso, meu irmão, falar, colocar e determinar você precisa. Não, é particular. Se você quer ir para o céu, você quer ser uma árvore frutífera, gere. Qual é a nossa fala aqui? Eu só posso gerar aquilo que tenho e aquilo que eu sou. Se você, meu irmão, não é árvore frutífera, a tua célula não vai andar. Como é que é a frutífera, pastor? Eu não jejuo pela minha célula, eu não oro pela minha célula, eu não visito pela minha célula, eu não evangelizo pela minha célula, eu não faço nada, eu sento e falo, não, tá bom. Deus não quer quantidade, Deus quer qualidade. Se você continua assim, você vai ver que uma hora está aqui, uma hora acaba, a tua força vai embora, o desânimo vem. Evangelho de quatro paredes. Quando eu disse aqui no livro de Atos, capítulo 3, quando estava Pedro e João indo para o templo, olha quem estava lá na beira da porta, coxo. O que ele fala?